escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turmatinhos da nossa escola dominical. Estamos terminando a nossa revista de estudo, hein? Como o tempo passou rápido, vocês não acham? Hoje, a lição de número 13. A minha missão no mundo. Vamos começar lendo o texto base da nossa lição. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tem mais um texto base da nossa lição. Está em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 20. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Missão. Mas o que é isso? Será um filme? Um exército se preparando para ir para a guerra? O que é missão? Você sabe? De acordo com o dicionário, missão é o ato de enviar ou de ser enviado. É um encargo, uma incumbência, é o desempenho de um dever. Mas qual é a minha missão no mundo? Você deve estar se perguntando isso, né? Você sabe qual é a sua missão no mundo? Muita gente se faz essa pergunta. Muitos se perguntam, mas o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Por que é que eu existo? Pois é, de acordo com o nosso texto base, que a gente já leu, se você prestou atenção, você já sabe, né? Bom, mas caso você estava aí distraído, vamos ler de novo. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós já estudamos muita coisa sobre Jesus. Essa revista que estamos na última lição mesmo, a revista inteirinha. Nós aprendemos desde o nascimento de Jesus, como ele nasceu, como ele viveu, seus amigos, seus ensinamentos, como ele morreu e por que ele morreu. Para nos dar a salvação. Jesus nos ama e é o nosso Salvador. Essa é a boa nova. Esse é o evangelho que precisamos levar a todas as pessoas no mundo todo, para toda criatura, como foi a ordem de Jesus. Afinal, nós somos salvos, e aí? Vamos só aproveitar as bênçãos que Deus tem pra gente?
Claro que não, né? Precisamos fazer a nossa parte. Jesus também, quando andava com os discípulos, fez um pedido para eles muito importante. Vamos ver o que está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus aqui está pedindo para os discípulos ir até os confins da terra, ou seja, em tudo quanto é canto, não importa onde, é para você sair e pregar o evangelho. É isso que ele disse para os discípulos. Acontece que, caso você não tenha se tocado, essa ordem que Jesus deu para os discípulos, ele deu para nós também. Afinal de contas, nós não queremos, assim como a gente já estudou em muitas ocasiões, que nós devemos ser testemunhas de Jesus, nós devemos ser discípulos de Jesus, nós devemos ser parecidos com Jesus. E Jesus pregava a qualquer pessoa. Ele ensinou a mulher samaritana, ele ensinou ao leproso, ele conversava com qualquer pessoa, com Zaqueu, que era um cobrador de impostos, com Nicodemos, enfim. Várias pessoas Jesus falou com amor, ensinou que eles precisavam mudar de vida, nascer de novo para ganhar a vida eterna no reino dos céus. E é isso o que nós precisamos falar para todas as pessoas também. E onde vamos fazer isso? Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 20. Tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Em toda parte. E o Senhor colaborou com os discípulos naquela época e vai colaborar com você hoje em dia. Precisamos falar em toda parte, até os confins da terra, para qualquer pessoa. Temos que continuar ainda hoje esse trabalho que os discípulos começaram. Vamos falar para as pessoas que precisam de consolo, para as pessoas que estão passando dificuldade ou simplesmente por aqueles que a gente encontra pela vida, na escola, no supermercado. Toda vez que você tiver oportunidade de falar de Jesus para alguém, não perca a chance, fale de Jesus. Às vezes você sabe de alguém que está sofrendo, está se sentindo injustiçado, aí a oportunidade fica mais fácil de você falar. Mas não precisa ter uma pessoa sofredora ao seu lado, ou desempregado, ou desesperado. Você pode falar para o seu parente que não conhece Jesus. Pensa que todos os nossos parentes conhecem a Jesus? Eles não conhecem, não. Você pode ter certeza que sempre vai ter alguém próximo a você, seja na escola, no supermercado, entre os vizinhos, entre os amigos. Sempre vai ter alguém que precisa ouvir ou se lembrar. Se alguma vez ele já ouviu falar de Jesus, ele precisa se lembrar de que Jesus o ama e que Jesus é o nosso Salvador, é o único caminho que nos dá a vida eterna. O evangelismo não pode parar. Existem 3 formas de evangelismo: o evangelismo pessoal, o evangelismo local e o evangelismo transcultural. O que é evangelismo? É pregar o evangelho, é anunciar as boas novas de Jesus. No evangelho pessoal, acontece quando falamos de Jesus para a pessoa que está ao nosso lado, no ônibus, na fila do banco, aos nossos vizinhos e parentes, sendo este o modelo mais adotado pelos cristãos na igreja primitiva. O evangelismo local é o trabalho feito pela igreja dentro da sua localidade, quando visita os doentes nos hospitais, os encarcerados nas prisões. Isso é o evangelismo nas praças e distribui alimento aos necessitados.
E por último, o evangelismo transcultural. É quando os missionários são enviados a outros países e encontram naquele lugar uma cultura diferente da sua. Existem ainda nações que precisam ser evangelizadas, onde os crentes correm perigo de serem presos e até mortos pelo fato de servirem a Jesus. Ainda bem que aqui no Brasil nós temos a liberdade de expressão e podemos tanto aprender, estudar a Bíblia e conversar com as pessoas sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus, porque olha, em muitos países as pessoas acabam morrendo mesmo, são perseguidas, é proibido falar de Jesus. Aliás, é proibido falar de qualquer religião. Ainda existem muitos países que não se pode falar de Jesus, não. Mas nós podemos, então vamos aproveitar a chance. Vamos ler o outro texto base, que está em Mateus, capítulo 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos entender esse texto. Esse texto é muito conhecido. Aliás, ele tem um subtítulo. Ao começar, antes do versículo 13, está escrito: os discípulos, sal da terra. Jesus está comparando os discípulos com o sal da terra. E mais, no próximo versículo, está os discípulos, a luz do mundo. Jesus também compara seus discípulos com a luz do mundo. Vamos entender o porquê disso. Se como cristão você não evangelizar outras pessoas, você não estará cumprindo o seu papel aqui no mundo. Você não estará cumprindo a sua missão. O sal, se perder o sabor, como nós já lemos, não tem utilidade alguma, a não ser pisado pelos homens. Bom, o sal ele serve para duas coisas: conservar os alimentos para não estragar, e também para dar sabor, né? Muito gostoso comer uma comida saborosa, com gosto de alguma coisa. E não comer uma carne, por exemplo, com gosto de estopa, com gosto de nada. Pensou que coisa mais horrível se você comer uma carne sem sal? Sem tempero? É para isso que serve o sal, para dar sabor à vida, para conservar os alimentos. Percebe por que Jesus comparou os discípulos com o sal? Porque se o sal não cumprir a função dele, ele não serve para nada, só para ser jogado fora. E se você, como cristão, não faz o seu papel, que é evangelizar, sinto muito, você também não vai servir para nada. O mesmo Jesus quis dizer quando comparou os discípulos à luz do mundo. Ninguém acende uma luz para esconder ela. Por exemplo, imagine que está à noite. Você está na sua casa, vendo televisão, etc. E de repente acaba a energia. Aí fica aquela escuridão total. Você enxerga alguma coisa se você estiver dentro de casa? Não tem luar lá fora, não tem. Vamos dizer que a lua não tá meio apagadinha, sabe? Porque quando a gente tá lá fora e a lua tá grandona, bonita no céu, até dá pra gente enxergar alguns vultos, né? Mas se você estiver dentro da sua casa com tudo fechado, janela fechada, vira uma escuridão, você não enxerga nada, nem a sua mão se você levantar a sua mão. Então, o que você vai fazer? Você vai acender uma vela. Você precisa acender pelo menos uma luz, até a energia voltar, uma lanterna, qualquer coisa. E aí, você vai acender essa vela ou essa lanterna e colocar, por exemplo, dentro do guarda-roupa e fechar a porta? Claro que não, não vai ter utilidade nenhuma dentro do guarda-roupa. Você precisa colocar
essa lanterna focada, direcionada para aquilo que você quer enxergar. Se você acender uma vela, você tem que colocar em cima de uma mesa, aonde ela vai acabar iluminando todo o ambiente que você tá, toda a sala que você tá, ou todo o quarto que você tá. Às vezes a luz é bem fraquinha, né? Às vezes a vela é bem pequenininha, né? Mas o importante é que a gente já comece a enxergar alguma coisa, até que venha a energia. Oh, glória a Deus, a energia voltou e aí você enxerga tudo com maior perfeição. Isso é o que Jesus quer de você. Isso é sobre essa comparação que Jesus quis fazer. A luz faz diferença na sua vida e vai fazer diferença na vida das outras pessoas também. Nós costumamos dizer que quem está em pecado está nas trevas. Por isso que precisa da luz. Precisa da luz do mundo, que é Cristo Jesus. O que Jesus quer de nós, como seus discípulos, é que realmente sejamos sal da terra e luz no mundo. E façamos a diferença na vida das pessoas, levando o Evangelho e vivendo de acordo com a sua vontade. Porque nós podemos fazer diferença na vida dessas pessoas, ensinando, ajudando, levando uma palavra de conforto. Se Jesus faz diferença na nossa vida, as pessoas vão perceber. E o mais legal é que Jesus vai fazer diferença na vida delas também. É por isso que precisamos evangelizar. Então, evangelizar é uma palavra bem chique, né? Mas para simplificar, evangelizar é pregar, é falar de Jesus, é ensinar, não só para pastores, professores de escola dominical ou presbíteros, é para qualquer pessoa que saiba e que conhece Jesus porque estudou a Bíblia, falar com qualquer outra pessoa também. Mas isso você já percebeu, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas andam bem confusas, viu? As coisas estão todas confusas. O que é certo parece errado. Esquisito isso, né? Mas também muitas coisas erradas são aceitas como certo. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, para saber direitinho o que é certo, o que é errado, para a gente não pecar e realmente fazermos de acordo com a palavra de Deus, vivermos de acordo com a palavra de Deus e obedecermos a Jesus e os seus ensinamentos. Quanto mais conhecermos a Jesus, mais nós poderemos ensinar. E aí, você já se tocou como que você vai cumprir a sua missão aqui no mundo? Você entendeu qual é a sua missão aqui no mundo? Vamos então ver alguns pontos. Jesus deu a ordem: ide, pregai o evangelho a todos os seus discípulos, aos 12 discípulos que andavam com ele naquela época e a nós também. Precisamos fazer a diferença na vida de outras pessoas, cumprir a nossa missão, sendo sal e luz no mundo. É preciso ter coragem. Todos os servos, todos os filhos de Deus devem pregar o evangelho. Pare agora e pense um pouquinho. Você tem cumprido a sua missão no mundo? Eu espero que sim. Um grande beijo, uma ótima semana, que Deus os abençoe.